Oi, gente, tudo bom? Bem-vindos ao canal Educação Financeira 360. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a demonstração do resultado do exercício, também conhecida como DRE. Bom, primeiramente, passando um panorama rápido sobre o que é a DRE. A DRE nada mais é do que um relatório contábil que tem como objetivo nos informar o desempenho operacional e financeiro de uma empresa dentro de um determinado período de tempo, sendo esse período geralmente um ano fiscal. De modo muito resumido, ela seria as receitas que a minha empresa teve nesse período, deduzida dos custos e depois chegando no lucro. Ela em inglês é conhecida como Income Statement ou P&L, que significaria Profit and Loss Statement. Eu sugiro agora a gente montar uma DRE desde o começo para entender linha a linha o que cada uma delas significa. Bom, começando pela receita bruta operacional. Aqui a gente tem o valor obtido com a venda de produtos ou prestação de serviços relacionados à operação central da minha empresa. Quando falamos aqui que a operação é central, isso significa que, no caso, por exemplo, de eu ter uma sorveteria, na qual a minha operação central é vender sorvetes, aqui só entraria a receita da venda de sorvetes. Se de repente no nome da minha sorveteria eu tenho algum ativo financeiro que rendeu, esses ganhos não seriam reportados dentro dessa linha. Então lembre-se que a receita operacional bruta, ela inclui apenas os ganhos que eu tive com a operação central da minha empresa. Logo depois, nós precisamos deduzir dela algumas coisas. Deduzimos descontos oferecidos para os nossos clientes, abatemos alguns impostos que incidem diretamente sobre a venda e também devoluções de eventuais vendas. Aqui alguns impostos conhecidos no Brasil que deduzimos dessa linha seriam o ICMS, o ISS e o PIS/COFINS. Após deduzir essas devoluções, descontos e impostos, chegamos na receita líquida, que ela nos ajuda efetivamente a entender quanto dinheiro que a minha empresa está ganhando por meio da sua operação, já que se trata, do resultado da receita bruta depois da dedução desses impostos, devoluções e descontos concedidos. Uma vez que eu tenho a receita líquida, eu deduzo dela custos dos produtos ou serviços, que são aqueles custos diretamente relacionados à produção da minha empresa ou prestação de serviços. Então, aqui eu encontraria custos como, por exemplo, estoque que foi vendido ou mão de obra diretamente utilizada dentro da minha operação central. Após deduzir os custos dos produtos ou serviços da receita líquida, nós chegamos no lucro bruto ou margem bruta. Para continuar, tiramos desse lucro bruto ou margem bruta as despesas operacionais, que são despesas relacionadas à operação, e aqui é importante diferenciar o que são despesas de custos. Despesas são aqueles custos, entre aspas, indiretos, ou seja, eles são gastos essenciais ao meu negócio, mas eles não estão diretamente ligados à produção ou serviço prestado pela minha empresa. Eu gosto de destacar aqui, por exemplo, despesas comerciais. Então, por exemplo, despesas relacionadas ao processo de venda, tal como marketing, propaganda, de repente viagens corporativas, brindes, etc. E também despesas administrativas, então luz, água, internet, material para o escritório, eventualmente a contratação de uma consultoria, ou de serviços terceirizados, como limpeza para o escritório, e dentre outros. Então, são itens necessários para a produção e para a prestação de serviço da minha empresa, mas não são diretamente a atividade central dela. Após deduzir as despesas operacionais, nós chegamos no EBIT, que em inglês significa Earnings Before Interest and Taxes. Em português a gente conhece isso como LAGIR, que seria lucro antes dos juros e imposto de renda. A gente gosta de falar que isso daqui é o lucro operacional. Ou seja, se eu pego apenas a minha operação e quero ver puramente o resultado que ela teve, eu olharia exatamente para essa linha, já que eu já deduzi da minha receita todos os custos operacionais e também todas as minhas despesas operacionais. Após chegar nessa linha operacional, nós precisamos também considerar os ganhos e despesas financeiras que tivemos com a minha empresa.
Vamos primeiro diferenciá-los. As despesas financeiras são custos associados ao financiamento da minha empresa. Então, por exemplo, juros sobre empréstimos que eu tomei na minha empresa, taxas bancárias, despesas com cartão de crédito, entre outros. O importante aqui é entender que são todos aqueles gastos que eu tive por conta de recursos financeiros de terceiros que eu utilizei para financiar a minha operação. Já por outro lado, as receitas financeiras não são custos, não são despesas, mas sim ganhos obtidos pela minha empresa por meio das suas atividades financeiras. Ou seja, tudo que eu consegui ganhar por meio, por exemplo, de juros recebidos de investimentos financeiros, rendimento de aplicações financeiras, ou até mesmo ganhos com câmbio quando falamos de empresas que trabalham com moedas diferentes. Após deduzir as despesas e receitas financeiras, ficaríamos com o EBT, que seria Earnings Before Taxes, já que CI, que significaria o Interest, foi removido. Desse EBT, a gente vai deduzir agora despesas com tributos sobre o lucro, ou seja, o imposto de renda, que é justamente esse Tzinho, que significa taxes, e chegamos no resultado líquido ou margem líquida das operações contínuas da minha empresa. Por que operações contínuas? Porque aqui a gente está considerando tudo que ainda está em pleno funcionamento e não está em processo de descontinuamento pela minha empresa. É comum a gente, depois dessa linha, ter outra chamada lucros ou perdas de operações descontinuadas já livre de impostos. Ou seja, vamos supor que eu tenho uma empresa e eu e tenho uma subsidiária nessa empresa que está em processo de descontinuamento da operação, mas ela ainda apresenta receitas, custos e dentre outros, e, portanto, todos os resultados dessa empresa já livre de impostos são reportados dentro dessa linha. Ao somar ou deduzir essa linha, né, dependendo se a gente teve lucro ou perda, a gente chegaria no resultado líquido ou margem líquida, que é a linha final da minha DRE. Eu gosto também de apresentar um outro formato da DRE que eu chamo de visão EBITDA. Porque, enfim, muito se ouviu falar desse tal desse EBITDA e muitas vezes a gente não entende o que ele é. EBITDA significa em inglês Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Ele nada mais é do que a visão que a gente tinha do EBIT, só que ele ainda não deduziu os custos, despesas que tivemos com depreciação e amortização. Então, essas linhas que a gente tinha de custos e despesas operacionais não incluem a depreciação e amortização, e eu consigo chegar no EBITDA, para só depois eu deduzir a depreciação e a amortização. Então, é o desempenho operacional da minha empresa desconsiderando esses custos que não tiveram de fato uma saída física de caixa, estoque da minha empresa. Explicando um pouquinho só o que é depreciação e amortização, tá? A depreciação ela se refere à alocação da perda de valor de um ativo tangível, ou seja, um ativo físico, como um prédio, um equipamento, um veículo da minha empresa, ao longo da vida útil estimada daquele item. Isso ocorre porque os ativos eles tendem a se desgastar naturalmente, se tornar obsoletos ou perder mesmo o valor de mercado ao longo do tempo. Então, acho que é muito mais fácil pensar num carro. A gente vê que a gente vai lá, compra um carro zero e o valor daquele carro vai reduzindo ano a ano cada vez mais. Isso é o que a gente chama de depreciação. Omar, e o que seria a amortização? A amortização é a alocação do custo de desgaste, entre aspas, agora de um ativo intangível. O que é um ativo intangível? Eu gosto de pensar que é um ativo que a gente não consegue tocar com a mão, então é um ativo não físico. Então, por exemplo, patentes, marcas registradas, direitos autorais também são passíveis de um desgaste ao longo do tempo, que a gente chama de amortização. E de resto, a gente tem todas as linhas da mesma forma, então a gente chegaria depois da dedução da depreciação e amortização no EBIT, despesas e receitas financeiras, e tudo como a gente falou no último slide. Por fim, eu gostaria de discutir com vocês a análise vertical da DRE. Esse processo ele é muito comum em análises financeiras, porque ele nos permite comparar empresas de diferentes tamanhos em termos da performance operacional e financeira do negócio. Como que a gente faz isso?
Cada linha da DRE é expressada como uma porcentagem da receita líquida. Assim, eu consigo ver, por exemplo, quanto os meus custos operacionais representaram de toda a receita que eu acumulei naquele período, ou qual foi a representatividade do meu lucro operacional em termos da receita. Então, por exemplo, a cada R$ 1 que eu tenho de ganho em receita, quanto será que vira em lucro? Quanto será que vira lucro operacional? Para isso, a gente traz aqui os principais indicadores de performance de margem. Tá? Então, a margem bruta, que seria o lucro bruto dividido pela receita líquida, a margem operacional, que é o lucro operacional dividido pela receita líquida, e a margem líquida, que é lucro líquido dividido sobre receita líquida. Por fim, temos um exemplo onde comparamos duas empresas, a empresa A e a empresa B, e logo de cara a gente consegue ver que a empresa A ela é muito maior que a empresa B. A gente tem uma receita equivalente a 7,5 vezes maior e um lucro operacional 6 vezes maior. Mas no fim das contas, só olhando aqui, eu não consigo entender qual empresa é mais eficiente. Qual empresa consegue gerar mais? Por meio da análise vertical, a gente consegue obter essa informação. Então, nesse caso, quando a gente faz a análise vertical, a gente vê que, embora a empresa A ela seja de fato muito maior, ela entrega menos a cada real de receita recolhida. Então, enquanto a margem da empresa B ela é 80%, a da empresa A é apenas 67%. Enquanto o lucro operacional da empresa B é de 50%, a da empresa A é de 40%. Então, por mais que a empresa A seja muito maior e quando eu olho de bate-pronto pareça que ela performa até melhor, isso não é necessariamente verdade. Bom, a aula de hoje se encerra por aqui. Muito obrigado. Peço que, em caso de quaisquer dúvidas, deixem nos comentários. E é isso. Um forte abraço.